E aí, galera do Instagram, sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa live de número 14 da Jornada da Aprovação. E aí, vocês, junto com a galera que está lá nos acompanhando no Facebook, quero dar aí as boas-vindas e espero que seja um momento, uma noite muito interessante, um momento aí no qual a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia a respeito dessa correlação que muitas vezes permeia a vida de muitas pessoas e que acaba, de uma forma ou de outra, afetando a forma como você estuda, a forma como você se percebe ao longo da sua jornada, ao longo dos seus estudos, tá? Então, vem comigo ao longo dessa noite aí que vai ser muito bom a gente compartilhar desses entendimentos, de todo esse contexto que gira em torno do estudo para concurso público e também essa temática de quantidade versus qualidade. De que forma que você pode adaptar o seu estudo, adaptar a sua rotina, a sua jornada, a forma como você controla o seu dia a dia de estudos para fazer com que você privilegie a melhor estratégia, você privilegie a melhor forma de... Olá, tudo bom? A melhor forma de controlar os seus estudos, a melhor forma de conduzir o seu dia a dia e que vai te proporcionar, te propiciar um melhor contexto de aprendizado, tá bom? E aí, Rafa, seja bem-vinda. Um melhor contexto de aprendizado para o seu dia a dia, tá bom? E aí, você que está me escutando e que é a primeira vez que você está aqui, seja no ao vivo ou seja na reprise, meu nome é Elvino, sou servidor público aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, casa que eu amo, lugar em que eu me encontrei e que vi no serviço público uma realização, um chamado para poder servir as pessoas. E hoje eu também trabalho auxiliando outras pessoas, mentoreando outras pessoas a conseguir o tão sonhado cargo público, tá bom? E essa jornada da aprovação que nós temos trilhado aqui às nossas terças e quintas tem servido justamente para isso, para poder auxiliar você que está me escutando aí a estar no cargo público dos seus sonhos, a ocupar o lugar que você tanto sonha, beleza? Então, voltando aqui para a nossa temática de hoje é o quê? Qualidade versus quantidade. Será que o que mais importa dentro desse contexto? O que vocês acham aí, que vocês que já estão me assistindo agora no ao vivo? Coloca aí nos comentários o que você acha que é mais importante dentro desse contexto de estudo para concursos públicos. Quantidade ou qualidade? Porque muitas vezes as pessoas se deparam dentro de um contexto no qual elas querem performar, elas querem obter o resultado e nada contra isso, tá bom? Justamente porque no concurso público, os dois, a Rafa está falando, né? No concurso público, você tem que performar, você tem que entregar um resultado, porque do contrário você não consegue atingir o seu objetivo. Que objetivo é esse? Ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Então, dentro dessa lógica, você precisa aprender a desenvolver habilidades que te permitam enfrentar o seu dia a dia de estudos dentro de uma lógica, dentro de um contexto que vá privilegiar o melhor dos mundos, o melhor dos cenários para você, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia, tá bom? Então, qual que é a pegada da noite de hoje? Será que eu posso equacionar qualidade versus quantidade? Será que eu tenho que privilegiar quantidade em detrimento da qualidade ou vice-versa? Porque muitas pessoas que estudam para concurso público se perguntam coisas no sentido, cara, eu não tenho tantas horas quanto fulano tem para poder estudar, como se a quantidade de horas, né, o tamanho, né, quantidade, fosse algo que tivesse uma imediata implicação na aprovação das pessoas. Como se, por exemplo, aquele candidato que estuda 8 horas por dia, tá? Se é que estuda mesmo, esse candidato que estuda 8 horas por dia, ele passaria na frente de alguém que estuda 3 horas por dia. O que não é uma verdade.
tudo isso tem aí, dentro dessa misturinha aí, dentro desse contexto, você tem que avaliar o quê? Avaliar qual foi a sua dedicação, qual foi a sua performance dentro desse contexto todo. Qual foi o seu nível de dedicação ao alcance do seu objetivo naquele dia determinado. Porque, ouçam, nada adianta você se dedicar horas a fio do seu dia, sei lá, 4, 5, quantas horas você tiver disponíveis para poder realizar, para poder alcançar o seu objetivo, e dentro de todas essas horas disponíveis você não se dedicar da forma como deveria, da forma como você poderia se dedicar. Então, daí a gente, na largada, percebe que muitas vezes, grande Paulão, seja bem-vindo, na largada você já percebe o seguinte, você já percebe que muitas vezes você entra dentro do jogo com uma premissa equivocada de que você precisa se comparar aos outros e correr muito mais do que aquilo que você precisaria ou poderia correr. Ou seja, você quer correr desesperadamente como se fosse um corredor de 100 metros rasos durante os 90 minutos do jogo, sendo que na verdade você não precisaria de uma dedicação dessa monta dentro da sua realidade. Você precisa entender qual que é o seu contexto, você precisa entender qual que é a sua premissa, qual que é o nível de dedicação que você dispõe. O nível de dedicação que às vezes você tem pode não ser o meu. O cronotipo que você tem, por exemplo, não precisa ser o meu. Então, para mim é simples acordar cedo. Eu acordo lá pelas 5 horas da manhã, eu já estou de pé. Eu vou estudar, vou trabalhar, vou resolver o que eu tenho para resolver na minha vida. Mas há outras pessoas que não se sentem bem com isso e não tem problema nenhum. Não adianta querer se comparar com a forma como eu estudo, com a forma como eu performo no meu dia a dia, porque você está comparando realidades distintas, quantidades de tempo distintas, percepções diferentes, e que essas percepções elas são fundamentais para que você tenha essa possibilidade, grande televisão, a possibilidade de entender que muito provavelmente você tem excedido na quantidade e deixado a desejar na qualidade. Ritmo, rotina e ritual. E é ritmo, rotina e ritual, mas ritmo, rotina e rituais seus, sabe? A rotina é o quê? Fazer o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Não é fazer todos os dias as mesmas coisas, mas fazer o que precisa ser feito. Ritual é você ter algo que você faça todo dia, que você internalizou de tal forma que você adquiriu um hábito dentro desse contexto. E o ritmo vai te permitir continuar isso reiteradamente ao longo dos dias, até que isso faça parte da sua realidade, faça parte do seu dia a dia. Por isso, ritmo, rotina e ritual. Mas não é o meu, é o seu, entenderam? Então, não adianta querer se comparar com ninguém. A gente começa a nossa live, a nossa conversa na noite de hoje dizendo: não queira se comparar com ninguém. O seu mundo é único, você é um ser humano único. E por isso, a sua realidade também é única. Então, dentro dessa lógica, para que ficar se comparando? Ouvindo fórmulas mágicas das pessoas, pessoas dizendo que passaram no primeiro concurso, que nunca estudaram, foram lá e conseguiram passar. Ainda que fosse verdade, não é a sua realidade, entendeu? Tem uns gênios por aí, né? Tem os caras que passam muito facilmente. E a gente está falando de concurso público, mas dentro de uma realidade na qual as pessoas... Pensem aqui comigo, na qual as pessoas têm possibilidades distintas e a maioria das pessoas não está no nível dos gênios, não está no nível dos caras fora da curva. A maioria das pessoas está dentro de um mesmo contexto de que tem trabalho, tem filho, tem família, tem obrigações a cumprir no seu dia a dia e que todas essas obrigações vão influenciar e que nunca você vai ter um contexto completo, um contexto no qual você vai ter tudo perfeitinho esperando acontecer dentro da sua jornada, esperando acontecer para que você
concretize para que você alcance o seu sonho. Então, quantidade e qualidade, antes de mais nada, tem a ver com a sua realidade, com o seu dia a dia, com a sua percepção e com a forma como você enxerga as coisas. Não se compare com ninguém. E aí a gente vai tratar de 7 pontos aqui na noite de hoje, e esses 7 pontos eu queria que você tivesse eles muito bem concretizados, muito bem internalizados. Por quê? Porque esses 7 pontos que nós vamos falar frequentemente estão presentes na sua rotina, na nossa rotina de estudos. E por isso a gente tem que estar atento a esses enganos que muitas vezes permeiam a nossa mente. E na medida em que esses enganos começam a chegar, começam a bater a porta, o que é que você acaba fazendo? Deixando de lado aquilo que você precisa fazer e dando ouvidos àquilo que não deveria ouvir, tá? Primeiro desses pontos, qual que é? Quantidade de matérias. Será que se eu estudar, por exemplo, nós temos aqui concursos que tem de, 8 até 18 matérias, às vezes concursos com mais matérias do que isso. E aí, às vezes, as pessoas acreditam o seguinte, as pessoas acreditam que elas precisam sair correndo desesperadamente e estudar todas as matérias do concurso de uma vez. Então, vamos supor que essa pessoa tenha 6 horas de estudos por dia, tá bom? E aí, Jéssica, seja bem-vinda. Vamos supor que essa pessoa tenha 6 horas de estudo disponíveis para ela todos os dias, de segunda a domingo. E aí ela está num concurso no qual ela tem, 18 matérias para estudar. E aí ela pega e quer estudar essa mesma quantidade de matérias, essas 18 matérias, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, porque ela quer acelerar, ela quer fazer o negócio acontecer, ela puxa horário de cá, puxa horário de lá, acaba acrescentando mais horas dentro da rotina de estudo dela, para poder conseguir estudar essas 18 matérias pelo menos 3 vezes dentro de uma mesma semana. Pode ser que essa estratégia dê certo? Pode. E aí vai depender do indivíduo. Mas, na maioria das vezes, na maioria dos cenários, o que a gente encontra, o que eu percebo? Esse afã de correr muito com a matéria, de ir muito à frente e de não se permitir ver o conteúdo com qualidade, fazendo uma interconexão entre eles, fazendo com que esse conteúdo ele esteja cada vez mais presente na sua memória, vai sim te fazer o quê? Ter uma perda na qualidade do aprendizado. Eu não estou dizendo que você não pode fazer um ciclo de estudos e aí às vezes sobrou horas na sua semana e você começar de novo o seu ciclo de estudos. Mas o que eu estou te dizendo é, não busque fazer inúmeros ciclos de estudos simplesmente pela quantidade de matérias, a quantidade de vezes que você vai poder passar por aquela disciplina, por aquele ponto. Entenderam? Não é simplesmente a qualidade que vai te fazer chegar lá. Não é a quantidade de matérias, não é a quantidade de vezes que você passa por aquele conteúdo, mas a qualidade do estudo que você vai ter em cada uma das sessões de estudos. E aí eu falo para as pessoas, olha, você precisa... E aí, Fran, e aí, Luísa, tudo bem? E aí você precisa fazer o quê? Você precisa validar a sua sessão de estudos, o momento em que você leu o seu livro, o seu PDF, assistiu a sua videoaula, você precisa validar a sua sessão de estudos por meio de questões, porque aí você consegue entender se aquela sessão de estudos ela foi eficaz ou não foi. Porque na maioria das vezes, deixa eu te dizer, a nossa concentração oscila e se a princípio você estiver dedicado a simplesmente avançar no conteúdo sem se preocupar com uma qualidade nessa absorção, muito provavelmente você vai chegar lá na frente e vai sentir falta de alguma coisa. Já sentiu, por exemplo, aquela sensação em prova ou fazendo exercícios do tipo, caracas,
eu lembro de ter lido isso em algum lugar, mas não consigo puxar pela memória. É exatamente isso que vai acontecer se você simplesmente correr com a matéria, simplesmente querer acabar com o curso, acabar com o livro, entendeu? Porque acabar com o livro, acabar com o curso não quer dizer nada, não quer dizer nada, quer dizer simplesmente que você passou um número de horas assistindo o vídeo, você passou um número de horas lendo algumas páginas de um livro ou de um PDF. Agora, quando você se prepara para poder absorver esse conteúdo com qualidade, de forma gradativa, e o que vai acontecer? Você vai ter a possibilidade de internalizar esse conteúdo. E na hora em que você for avançando na matéria, esse avanço vai ser sustentável. E você vai notar que, com o passar do tempo, você não está esquecendo daquilo que você estudou. Porque a grande questão é essa. A gente avança muito rapidamente, sem sombra de dúvida, se a gente fizer isso. Mas o que vai acontecer? Você não vai lembrar do que você precisa. Então, num contexto que eu retratei para vocês de um concurso com mais ou menos 15 a 18 disciplinas, como é que você vai lembrar dessas 18, 15 disciplinas daqui a 6 meses, daqui a um ano? Vamos supor que a prova do seu concurso vai acontecer só em janeiro do ano que vem. Então, vai passar aí 6, 7 meses de estudo, você talvez veja esse curso muito rapidamente, aí, em 2, 3 meses. Mas, quando chegar lá na frente, quando você acabar o seu curso, você vai olhar para trás. Será que você absorveu as disciplinas, você absorveu o conteúdo, você conseguiu fazer frente a toda aquela matéria e fazer com que a sua memória trabalhasse em seu favor? E trabalhando em seu favor, você conseguiu extrair sempre que necessário, sempre que possível, todas as informações necessárias para você conseguir responder as questões, responder a sua prova, responder o seu simulado? Então, nesse contexto, quantidade não quer dizer nada. Quantidade não quer dizer nada. Entendeu? Lembra aquela história que a gente escutava na escola? Tamanho não é documento? É a mesma coisa aqui. Tamanho não é documento. A quantidade não vai dizer, poxa, eu assisti 800 horas de videoaula. Grande Rodrigo, seja bem-vindo. Eu assisti 800 horas de videoaula. Beleza, você assistiu 800 horas de videoaula, praticamente uma pós-graduação. Mas, dentro desse contexto, o que você tirou de proveitoso? O que de fato e de verdade foi agregado a você para que você obtenha a sua aprovação? Foi agregado alguma coisa? Orlando, seja bem-vindo. Foi agregado alguma coisa? Você conseguiu, dentro desse contexto, avançar enquanto estudante? Porque se não conseguiu, se você olhou para trás e não conseguiu, olhando, fazendo essa retrospectiva, observar que você avançou, que você consolidou o conhecimento e que você conseguiu dar vazão a todas essas informações, muito provavelmente você fez opção pela estratégia errada. A estratégia de quê? De querer tão somente avançar no conteúdo focado na quantidade. Então, o primeiro mito aqui a gente já derrubou, que é, dentro desse contexto, e aí Isabela, seja bem-vinda, dentro desse contexto qual que é? Você não precisa se preocupar com a quantidade de páginas que você vai ler, com a quantidade de videoaulas que você vai assistir, porque a qualidade do seu estudo é a que vai ser o diferencial para sua aprovação. A qualidade da absorção, da compreensão da matéria, como é que você lidou com aquilo dali, quais estratégias de estudo, você criou mnemônicos, você criou material de revisão, porque às vezes a pessoa está preocupada em avançar no conteúdo, mas e o material de revisão? E aí você fala, nossa, mas revisão, preciso revisar, como é isso? Né? E aí isso é um papo para daqui a pouco a gente vai falar. Mas a quantidade nesse contexto não vai dizer nada. Né? E aí adiantando, passo 2, né? O primeiro passo foi o quê? Primeiro ponto foi a quantidade de matérias. Quantidade de matérias não quer dizer nada, beleza? Então a gente já fixou essa premissa.
quantidade de matérias, quantidade de páginas, quantidade de vídeos que você vai assistir, não quer dizer absolutamente nada, tá bom? E aí, observem o seguinte, a gente parte por um outro ponto que a gente estava falando agora há pouco, que é o quê? Revisão. Preocupados, os estudantes preocupados em avançar com o conteúdo, falam, cara, eu preciso aprender, eu preciso vencer o edital, parará, parará. Não revisam. E aí você encontra o erro da maioria dos estudantes. E aí as pessoas se perguntam por que que não são aprovadas. Por que que eu não sou aprovado? Eu não consegui, eu estudei tanto, eu li tantas páginas, eu avancei no meu curso, eu assisti todas as aulas do professor fulano de tal, mas isso não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque a sua preocupação com o tempo em avançar com o conteúdo pura e simplesmente não quis dizer nada porque você deixou de aproveitar um tempo precioso ao longo da sua jornada destinado à revisão. Às vezes as pessoas não querem parar de estudar, entre aspas, porque só ler e só ver as videoaulas não quer dizer nada, né? Não quer dizer que você aprendeu. E aí deixam de estudar, deixam de ter contato e produzir um material de revisão com essa única preocupação de avançar no conteúdo. E o avanço no conteúdo a gente acabou de entender que não quer dizer nada. Então, revisão é o que vai te levar à aprovação. Mas a revisão vai implicar em momentos de pausa nos seus estudos. Em momento de pausas. E aí, Juliana? Em momento de pausas na forma como você vem absorvendo o conteúdo do seu estudo. Então, de nada adianta você passar dias a fio, horas a fio, simplesmente absorvendo conteúdos, simplesmente lendo e não revisando esse conteúdo. Eu recomendo para os meus alunos, por exemplo, periodicamente parar o que estão fazendo, seja semanalmente ou em períodos maiores, e estudar tudo aquilo que ficou para trás. Porque a gente precisa não só preocupar com a absorção, com a quantidade de matéria, se eu venci o edital, se eu não venci o edital, mas em estudar. E o estudar implica revisar, implica produzir o seu material de revisão. E essa produção do material de revisão vai ser fundamental para que você consiga prosseguir estudando, prosseguir avançando. Porque você vai notar que se simplesmente consumir o seu material, simplesmente ver a sua videoaula, ler o seu livro, você vai notar que com o passar do tempo as coisas vão cair no esquecimento. A matéria, os exemplos, os contextos que foram criados a partir dos seus estudos vão desaparecendo ao longo do tempo. Mas se você não revisa, né, Jéssica? Se você não revisa, se você não para a sua rotina para poder encarar que o seu cérebro precisa ser retroalimentado com aquelas informações, mais uma vez, o mito da quantidade vai te atrapalhar, vai te afastar temporalmente daquilo que é o seu objetivo, que é o quê? Ser aprovada num concurso público. Então, gente, a gente tem que esquecer, largar essa mentalidade de querer avançar muito rapidamente e conseguir obter êxito em projetos de grande complexidade. O concurso é um projeto de grande complexidade que acaba se transformando num projeto de vida. E se você está dentro desse contexto de um projeto de vida, você precisa compreender que demanda tempo, demanda dedicação e demanda a adoção das estratégias adequadas. Então, quando você não adota as estratégias adequadas, o que você vai fazer? Você vai simplesmente passar por um período de tempo no qual você teve contato com as disciplinas do seu concurso, direito constitucional, gramática, o que quer que seja. Entendeu? Você absorveu algum tipo de conteúdo? Foi válido? Foi. Vai te levar a acertar algumas questões? Sem sombra de dúvida, vai te levar a acertar algumas questões. Mas lembro e relembro, sublinho aqui para vocês.
não vai ser suficiente para te levar à aprovação, porque o seu cérebro precisa desses momentos de pausa para que você sinalize para ele que aquele conteúdo é importante, que ele precisa ser levado para a memória de longo prazo. Fica aqui, ó, na parte de trás do seu cérebro. Então, se você não para dentro da sua rotina, você não cria esses momentos de interrupção para poder fazer essas sinalizações, revisar, consolidar, fazer questões, infelizmente, você está simplesmente nadando sem destino. E um momento você vai cansar e vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus do céu, o que aconteceu? Porque eu estudei e não passei. E tudo isso se deve ao fato de que eu e você trouxemos um comportamento de estudos muito nocivo da nossa vida escolar, da nossa vida na faculdade. E esse comportamento de estudos, ele acaba atrapalhando a nossa percepção no dia a dia de que eu só preciso ver o conteúdo, e não é. Se fosse isso, por exemplo, eu sou formado em Direito, né? Sou bacharel em Direito. Se fosse isso, eu passei por uma faculdade de Direito 5 anos, sentado numa cadeira de faculdade de Direito. Isso queria dizer que, se eu simplesmente passar por essa faculdade, eu vou ter todo o conteúdo, todo o subsídio. Assim que eu formei, eu fiz um concurso para advogado-geral da União e para procurador da Fazenda Nacional. Foram semanas diferentes, assim, 1 ou 2 semanas de diferença de um concurso para o outro. Tomei pau e tinha acabado de formar. Isso quer dizer que passar por algum conteúdo, chegar lá em um determinado ponto da sua jornada, não quer dizer nada. Avançar no seu curso, finalizar a leitura do seu livro, não quer dizer nada. Porque você focou só na quantidade, não focou na qualidade. E a qualidade dentro desse contexto demanda o quê? Demanda que você pare para revisar. Então, mais uma vez, o mito da quantidade, do tamanho documento, não vinga. Ele não vai te levar para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você está deixando de aproveitar momentos preciosos, mas com consistência, com apego àquilo que você está fazendo, tendo noção e tendo entendimento de verdade daquilo que você precisa fazer no seu dia de estudos. Não é simplesmente passar por aquilo dali, não é simplesmente gastar algumas horas do seu dia dentro desse contexto de estudo, quando isso, no final das contas, não está te produzindo resultado prático. E aí, Fernanda, não está te produzindo resultado prático? Será que... Vamos pensar aqui junto. Coloca aí no comentário se você pensa diferente ou se você concorda. Será que a quantidade de matéria, a quantidade de dias de estudo, a quantidade de tempo que você economizou em não fazer revisão, será que isso te rendeu frutos até agora? Eu sei que a maioria de vocês já me acompanha, que entende um pouco de técnicas de estudo, alguns de vocês são meus alunos. Mas pensa aí para trás, quando você não conhecia nada de técnica de estudo, será que a quantidade pura e simplesmente te levou a alcançar algum tipo de resultado? Te permitiu ser bem-sucedido em algum projeto? Muito provavelmente não. Fala, Grazi. Muito provavelmente não. Por quê? Porque a quantidade foi sempre a tônica do nosso estudo. A quantidade foi sempre aquilo que nós buscamos ao longo da nossa jornada de estudos. Ao longo de toda a nossa jornada de estudos, sempre foi a quantidade que nós buscamos. Foi sempre isso que nós queríamos conquistar, a quantidade, simplesmente a quantidade. Ou, sei lá, você está lá no ensino médio, no ensino fundamental, o que você queria saber? Você só queria saber da quantidade. O que você queria saber? Tirei a nota suficiente para passar? Beleza, tô tranquilo. Agora, a qualidade disso, né? Anos depois, você veio estudar para concurso. E aí você olha para trás e fala, caraca, se eu tivesse estudado português, direito, cara, isso tinha mudado hoje, tinha me facilitado muito, né? Por exemplo, um concurso que cai raciocínio lógico, matemática, essas coisas. Caiu física no concurso da PRF, né?
Cara, se eu tivesse me dedicado, seria diferente. Se eu tivesse me preocupado com a qualidade. Então, é sempre um mito acreditar na quantidade. A quantidade não quer dizer nada. Você vai olhar para uma biblioteca lá e o cara fala, ó, tenho esse tanto de livro aqui que eu li, né? E aí você vai perguntar, beleza, mas no que esses livros mudaram a sua vida? Do que você colocou em prática de todos esses livros que você leu? Às vezes a gente idealiza pessoas como bem-sucedidas pela quantidade de livros e intelectuais, mas na verdade a maioria dessas pessoas são verdadeiros obesos mentais. Só leram, acumularam coisas, mas não colocaram em prática nada disso. E o que eu quero trazer para vocês hoje é que a qualidade vai poder fazer com que você imprima resultados, que você coloque em prática aquilo que você está estudando, e na medida em que você coloca tudo isso em prática, isso se perfectibiliza, isso se traduz em resultado. Isso se traduz em mudança. E qual que é a mudança que você está procurando? Qual que é a mudança que você está buscando? A aprovação no seu concurso público. Então de nada adianta você continuar reproduzindo o comportamento que você tinha quando era criança, quando era adolescente, na sua faculdade, quando hoje esse comportamento ele não mais é suficiente, ele não vai te levar a obter resultados. Ele não vai te obter resultados. Não é a respeito de quantidade, é a respeito de prática. É a respeito de acabativa, né? É de você colocar isso em prática e de pegar todo esse contexto e fazer com que ele se transforme em algo frutífero, se transforme em algo que vai te levar a alcançar resultados. E não simplesmente a viver o seu dia a dia acumulando conhecimento, acumulando um monte de teorias, né? E às vezes você vai conversar, tem muito concurseiro que é chato pra cacete, velho. Sabe por quê? Porque você vai conversar porque o cara é chato, ele inventa a teoria, ele faz umas perguntas loucas. E na época que tinha aula presencial, eu já fui em cursinho quando muitos eram presenciais, né? E tinha sempre o cara chato, né? Que inventava as teorias de não sei o que. O cara pegava uma tese de doutorado e queria discutir ali na sala de aula. Mas não se trata sobre isso, não se trata a respeito de avançar rapidamente, mas de qualidade, sacou? De qualidade a respeito, grande Thiagão, a qualidade a respeito daquilo que você está produzindo e daquilo que a produção de conteúdo que você tem está gerando resultado no seu dia a dia. Entendeu? Então não adianta. Quantidade não te leva a lugar nenhum. Então bora lá. Primeiro ponto que a gente falou foi o quê? Quantidade de matérias, né? Velocidade no conhecimento das matérias, quantidade de páginas não quer dizer nada, né? Revisão, ela é fundamental. Muitos acham que parar para revisar é um problema. Muito pelo contrário, quem não para revisar está no caminho errado, tá? E o próximo, né, que é um grande mito, e esse talvez seja o maior de todos, o mito dos mitos, a grande questão que permeia a cabeça de todo mundo. Eu tenho certeza, coloca aqui no comentário se você já não pensou assim. Coloca aqui no comentário que eu quero ver. Tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho poucas horas de estudo por dia, por isso eu não vou passar. Coloca aí nos comentários se você já não passou por isso, se você já não pensou nisso. Né, de que, cara, fulano tá estudando 18 horas por dia, tá? Mentirinha, né? 18 horas por dia, ele tá estudando lá, ele tá estudando 12, 16, 10, 8 horas, e eu só tenho 2 horas disponíveis por dia. Nunca vou conseguir passar, não é verdade? Então, observe o seguinte. Tempo não quer dizer nada. Mais uma vez, o tempo não quer dizer nada. Sacou? Quantos e quantas pessoas eu já vi que foram aprovadas e que tinham muito menos tempo disponível para se dedicarem aos estudos,
e acabaram sendo aprovadas antes de pessoas que se dedicaram horas e horas diariamente. Sabe por quê? Exatamente, Ju. Não tem correlação nenhuma. Sabe por quê? Porque às vezes, e eu conheço pessoas assim, ó, pessoas porque, por exemplo, trabalham, estudam, têm família, têm filhos, foram aprovados em concursos, sei lá, alto nível, juiz, promotor, delegado. Por quê? Porque não é a quantidade de horas que vai representar a sua posição na fila, se é que existe essa fila da aprovação, né? Que é um outro mito e a gente conversa depois sobre isso. Mas a quantidade de horas não vai representar o seu lugar na fila da aprovação. Não vai fazer com que você chegue mais rapidamente lá, sacou? Porque essa fila, ela, além de não existir, ela não representa a realidade daquilo que de fato e de verdade as pessoas estão vivendo no seu dia a dia. Então observe que talvez a pessoa que só tenha 2 horas para estudar por dia, ela acaba se dedicando muito mais e desenvolvendo um apreço pela qualidade daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está se propondo a fazer, do que o cara que estuda 10 horas por dia. Estuda 10 horas por dia, né? Porque o cara que estuda 10 horas por dia, ele faz o intervalo entre as sessões de estudo dele. Talvez ele, ao invés de ter um intervalo ali de 10 minutos para lanchar, para poder alongar e continuar a estudar, o que o cara vai fazer? Ele passa 1 hora e junta com os amigos ali que estão estudando também 10 horas e ele perde 1, 2, 3, 4 horas por dia papeando. E no final das contas, em termos de horas líquidas, que é o que de fato interessa pra gente, esse cara não estudou essas 10 horas. Então, não existe esse papo de que 2 horas não te leva à aprovação, tá? Não existe. Não existe, não existe, não existe. A idade também não vai contar, né? As pessoas falam, eu tô muito velho, eu não tenho mais tempo para isso. Mentira, é um outro mito. Conheço inúmeras pessoas que, cara, têm uma história de vida incrível e que conseguiram, apesar dos percalços, apesar da falta de tempo, chegar no objetivo que gostariam de alcançar. Então, não se atenha ao mito de que, cara, eu preciso de muitas horas. É mentira. É mentira. É mentira. Quem quer que venha te falar que é preciso que você se dedique inúmeras horas por dia, vai estar te contando uma mentira. E essa mentira, quando internalizada, acaba fazendo com que muitas pessoas que são vocacionadas e que o serviço público precisaria dessas pessoas acabem desistindo, porque elas acreditam realmente que elas não podem passar com 2 horas, o que é uma mentira, a mentira das mais cabeludas que você pode encontrar por aí. Porque você pode, nas suas 2 horas, fazer aquilo dali valer a pena. Fazer aquele momento dali ser o momento no qual você vai se dedicar de corpo, alma e coração à execução daquilo que você se propôs a fazer naquele momento, a fazer com que a sua rotina de estudo seja transformada a partir não do número de horas, mas da qualidade do seu estudo, da forma como você se dedica e da forma como você consegue extrair daquilo dali coisas que pessoas que talvez tenham 10 horas não consigam. Então, tempo não quer dizer nada no que se refere à aprovação. Você não vai ser aprovado antes ou não vai ser aprovado depois pela quantidade de horas que você tem disponível para estudar. Eu conheço pessoas que foram aprovadas para a magistratura estudando 3 horas por dia. 3 horas. Entendeu? 3 horas por dia. Você não tem 3 horas por dia? Beleza, tem 2? Não, não tem. Tem uma, mas começa. Comece e vai andando, vai caminhando, porque vai chegar lá e no final, como eu costumo dizer para a galera que está na mentoria comigo, no final a conta fecha. No final a conta fecha. A grande questão é que você não pode deixar de começar ou deixar de continuar
a estudar para que você consiga chegar lá. Entenderam? É importante a persistência, é importante a constância. A questão não é acelerar, não precisa acelerar, basta não parar. Entenderam? Basta não parar. Inicia e vai no seu ritmo, e vai na medida daquilo que é possível para a sua realidade. Aplique as técnicas de estudo adequadas, use e abuse dessas técnicas e não pare até alcançar o seu objetivo. Vença os problemas do seu dia a dia, continue avançando até que seja possível você concretizar o seu sonho. Então, esqueça o mito do tempo, esqueça essa rotina de estudos perfeitinha. A galera que influencer do Instagram aí, de querer mostrar uma rotina perfeita que não existe. Não existe rotina perfeita. Aqui em casa tem louça para lavar, assim como na sua casa tem louça para lavar, a casa tá bagunçada, tem menino para colocar para dormir daqui a pouco, tem trabalho para fazer, depois eu vou começar a fazer o trabalho quando acabar a live. Então assim, cara, amanhã eu tenho outra mentoria para dar e cara, tá tudo bem. Vai no meu tempo, vai dentro do contexto que eu posso me dedicar, na medida daquilo que eu posso fazer, e não daquilo que eu acho que os outros estão fazendo, da rotina perfeita, ou daquilo que eu acho que pode ser. E, na verdade, aquilo que eu acho, muitas vezes foi incutido na minha mente, foi colocado na minha mente por experiências passadas e que não tem nada a ver com a realidade, que não tem nenhuma base científica, que não tem nenhuma correlação com aquilo que de fato e de verdade pode te levar a alcançar o seu objetivo. Então, o mito do tempo, a quantidade do tempo também foi derrubado. Não existe quantidade em termos de tempo e que isso seja um fator preponderante para a sua aprovação. Nada disso, tá? O tempo, ele precisa ser usado sabiamente. Eu falo para as pessoas aqui, tempo não é dinheiro, tempo não é estudo, tempo não é nenhum bem, nem nada que você consiga ponderar aí. Tempo é vida. E o tempo que você tem da sua vida disponível para poder estudar, ele tem que ser dedicado de todo o seu coração. Se dedique, coloque a sua força ali naquele momento, ali naquele instante. Coloque a sua dedicação, porque isso sim vai te levar a alcançar, a ter os frutos que você está buscando alcançar. Beleza, galera? Até aqui. Faz sentido para vocês tudo aquilo que a gente conversou? Até aqui vocês estão conseguindo acompanhar? Vou fazer uma retrospectiva, quantidade de matérias, revisão e tempo, né? Então até aqui a gente falou sobre esses 3 pontos. Então, seguindo, a gente vai falar agora sobre questões. Questões é uma outra questão, né? Questão é uma outra questão, né? Qual que é? Existe também uma outra disputinha interna, né? De concurseiro, desses sites de questões, com ranking, uma certa competitividade, que é o quê? Cara, quantas questões você fez? Eu fiz não sei quantas mil questões, faço 2.000 questões por mês. Eu acumulei até ser aprovado, eu fiz 100 e tantas mil questões. Caraca! 100.000 questões tu fez? Que massa, hein? Mas, o que você fez com essas questões? Qual foi o resultado que foi gerado a partir dessas questões? Qual foi o que foi agregado à sua realidade a partir da execução dessas questões? Fala para mim. Muitas pessoas elas estão preocupadas em simplesmente fazer questões, uma quantidade absurda. Mas o que você extrai dessas questões? O que você tem aprendido por meio das questões que você tem feito? O que você tem aprendido? Se você simplesmente está fazendo questões por fazer, cara, não faz sentido. Fazendo questões para poder disputar, fazendo questões para estar num ranking ou para se satisfazer no contexto de dizer, cara, eu fiz muitas questões,
infelizmente, você está no caminho errado. Infelizmente, você está num contexto no qual você está remando contra a maré. Muito mais vale fazer menos questões do que você fazer, sei lá, vamos fazer 10 questões hoje sobre a disciplina que eu acabei de estudar, 15, beleza, vamos fazer. Ou vamos fazer 100 questões de constitucional que eu acabei de estudar. Não! Você só vai fazer questão por fazer? Não! Você vai fazer 10 questões, você vai fazer questões muito bem feitas. Você vai compreender por que errou, vai tirar lá das questões e inserir no seu material de revisão o porquê você errou para não errar mais aquela questão. Entendeu? Essa que é a pegada, é se profissionalizar enquanto estudante. Não é simplesmente fazer por fazer, todo mundo faz. E não é isso. Fazer o que todo mundo faz te leva para o mesmo lugar no qual todos estão. E hoje eu quero te levar para um outro patamar, eu quero te levar para um outro local, para uma outra compreensão, para um outro entendimento. O entendimento de que você precisa fazer algo diferente, de que você precisa fazer algo novo que te permita o quê? Se diferenciar da maioria. E a maioria hoje está preocupada com o quê? Com a quantidade e não com a qualidade. Qual que é a sua tarefa agora? Coloca aqui nos comentários o que eu vou dizer para você. A sua tarefa agora vai ser o quê? Vai ser construir seu material de revisão a partir das questões também. Entendeu? As questões, elas não vão ser mais um único objeto de quantidade de questões, mas algo que vai te gerar significado. Coloca aqui, ó, questões é igual a significado. Significado por quê? Porque esse significado vai te permitir ter a compreensão de fato e de verdade do caminho que você tem que andar. Qual é o caminho que você vai trilhar a partir de agora? Não é simplesmente você avançar às cegas. As questões é o que vai basilar o seu estudo, é o que vai trazer esse significado, porque a partir das questões você sabe como é que o seu examinador pensa. Como é que você quer chegar lá na prova sem ter parado para pensar como é que o seu examinador pensa? Qual que é o entendimento dele? Você simplesmente passar por aquilo dali não quer dizer nada. Então, na noite de hoje, mude o seu paradigma. Mude o seu paradigma. Quantidade de questões não significa nada. Quantidade de questões não significa nada. Quando você vai parar para analisar, você fez, 10 mil questões. Mas o que de proveitoso você tirou desse contexto? O que de proveitoso você conseguiu avançar? O que de proveitoso você conseguiu tirar para o seu material de revisão para que você não repita aquele erro novamente? Essa que é a grande problemática da noite. Você não precisa focar nessa qualidade exacerbada, nessa quantidade exacerbada, mas na qualidade. A qualidade vai te produzir, entendeu? O aprendizado envolve maturidade para fazer questões em prova, exatamente. Né? O aprendizado, e eu falo isso para o meu filho, eu estava falando isso para ele esses dias, ele está em época de prova, né? E aí eu tenho tentado internalizar na cabeça dele isso. Ele estava começando a estudar, ele estava estudando matemática. E aí eu falei para ele, filho, ele estava lendo só, né, o livro dele. Eu falei, filho, não é assim que estuda. Eu aprendi lá na idade dele que era só ler. Mas, filho, não é assim que estuda, é praticando. Praticando questões e pensando a respeito delas, sacou? Porque se você pensa, aí você teve um aprendizado, você agregou alguma coisa. Agora, se você simplesmente passa por ali, só lê questão e responde no automáticozão, cara, não há resultado a partir disso. Infelizmente, não há resultado. Né? E aí, quem utiliza a técnica adequada, quem utiliza a metodologia adequada, lá no final, obtém os resultados a partir disso. Então, às vezes é preciso que você desconstrua uma mentalidade para que você consiga construir a outra mentalidade, que vai ser a mentalidade do aprovado.
a mentalidade de quem chega lá e obtém o resultado que deseja, obtém o resultado que tanto busca. Não adianta, gente, simplesmente querer alcançar um resultado e fazer as coisas às cegas, de forma aleatória. O resultado vem a partir da adoção de estratégias adequadas, da adoção de uma sistemática que vai te levar para um nível diferenciado, um nível que a maioria das pessoas jamais vai chegar. Eu já falei aqui para vocês, o concurso público você não compete com os 50 mil candidatos que estão inscritos. Você acaba competindo com 5, 4, 3, dependendo do concurso, com 1% da galera que está de fato estudando e desenvolvendo as suas habilidades para ser aprovado. No concurso para a magistratura aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, sobram vagas todos os anos de concurso. Não teve ano, eu não me recordo de concursos num passado recente no qual não sobraram vagas, todos sobraram vagas. Eles abrem, sei lá, 30 vagas e aí no final das contas preenchem 10, preenchem 4, 5, 2. Essa é a realidade. A gente não está competindo com quem não tá, com quem está fazendo as coisas pura e simplesmente do jeito que todo mundo faz, mas sim com pessoas que decidiram se profissionalizar dentro desse contexto de estudos. E, mais uma vez, o mito da quantidade foi para o chão. Beleza? Então, bora lá. Um outro mito louco demais e que acaba derrubando muita gente, tá? Que é não querer descansar. Não querer descansar. Olha que loucura, as pessoas chegaram num nível de dizerem que, cara, você tem que estudar todos os dias, inúmeras horas, não precisa descansar, você não precisa de ter lazer, você não precisa ter diversão, esquece tudo e estuda que você vai passar. Alguém já alcançou o resultado dessa forma? Provavelmente sim, alguém já alcançou o resultado dessa forma. Mas, muito provavelmente, deve ter chegado lá estourado, doente, com problemas na família, né? E, cara, não é isso. Não é para isso que você tem se proposto a estudar. O projeto de estudos é só seu. Não é da sua família, não é dos seus amigos. E não é um projeto que foi assumido por você para poder te levar a fazer o quê? A destruir a sua saúde. Eu tenho histórias de pessoas que, por exemplo, foram aprovadas no concurso dos sonhos, mas negligenciaram a saúde de tal forma que foram aprovadas, mas foram aprovadas já com doença renal, com um problema no coração, colesterol alto, e uma série de problemas que acabam sendo gerados quando você negligencia o descanso, você negligencia a saúde. E aí você dá ênfase para uma quantidade de tempo para estudos e você esquece de que você é um ser que precisa ser completo também em outras áreas. Você precisa ter uma vida familiar, uma vida espiritual, uma vida profissional, uma vida que vai te dar base e sustentabilidade para você conseguir avançar, para você conseguir, de fato e de verdade, chegar lá. Chegar e conquistar o seu sonho. Mas, infelizmente, tem se pregado muito uma geração de super-homens e mulheres maravilha dos concursos. E eu vou te dizer que isso não existe. Não existe. Não existe essa rotina super linda, maravilhosa, das canetas coloridas, das salinhas de estudo, das mesas de estudos perfeitas e parará, e que tudo dá certo. Não, não existe. E você precisa sim ter seu tempo de estudo e ter que ter seu tempo para sua família, para as pessoas que você gosta, para você, para o seu lazer, para o seu físico, para você estar bem consigo mesmo. Porque você fazendo exercício físico, vai ajudar na sua cognição. Você tendo contato com as pessoas que você gosta, amigos, família, isso vai te ajudar de que forma? Vai te ajudar no alívio do seu estresse, vai te fazer feliz, vai te liberar uma série de hormônios, como a dopamina, que vão te fazer estar mais feliz. Sacou? Então, cara, para com isso.
Para com essa ideia de querer ser o super-homem e a Mulher Maravilha do estudo. Para descansar, para estudar. Mas também não negligencie o que você tem de outras coisas dentro da sua vida que também são importantes e que são caras para você. Não deixe de lado o descanso e tudo aquilo que o descanso envolve para a sua realidade, porque o descanso envolve uma série de coisas, mas nunca negligencie o descanso. Faça aquilo que você gosta, faça um esporte que você gosta, esteja com as pessoas que você ama, porque a quantidade, mais uma vez, não vai te levar à aprovação. Melhor você ter qualidade nos estudos e ter tempo para se dedicar para as pessoas que você ama, do que ficar horas a fio, perdendo o seu tempo e deixando de lado as pessoas e a sua saúde e o seu descanso, tá? Outra coisa, sono. Cara, sono. Tem uns ditados loucos, falar, estude enquanto eles dormem. Cara, isso não tem a menor verdade e o menor fundo científico. A maioria das pessoas só consegue estar descansada a partir ali da 6ª hora de sono. Tá? E assim, eu não estou dizendo que você tem que ser assim. Você tem que dormir 6 horas também. Às vezes você consegue dormir menos, né? E ficar bem com isso. Mas dormir muito menos horas por noite não vai te fazer um melhor estudante. E essa quantidade de horas de sono que você negligencia vai interferir na sua qualidade. Entenderam? Quando eu comecei a estudar para concurso de carreira jurídica, o que eu fazia? Eu dormia lá por volta de 10h30, 11 horas, e aí acordava às 4 horas da manhã. Então eu dormia ali dormia mesmo de verdade, umas 4 horas por noite. Eu tenho um aplicativozinho que acaba controlando meu sono e eu sei mais ou menos quantas horas eu durmo por noite. E aí eu dormia mais ou menos umas 4 horas por noite. Conseguia fazer isso durante algum tempo? Consegui, muito tempo na verdade. Mas eu descobri que no final das contas isso não estava produzindo um resultado efetivo, porque eu ficava irritado, meu estudo acabava não fluindo em um determinado horário do dia, então chegava, por exemplo, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu estava pregadaço, não conseguia fazer mais nada, entendeu? Nessa época eu ainda estava trabalhando presencialmente no tribunal, antes da pandemia, então eu ia no ônibus que o tribunal disponibiliza, né, para o deslocamento dos servidores. E aí, cara, era sentar nesse ônibus, tanto na ida quanto na volta, que eu capotava. Era um sono incontrolável. Então, assim, quer dizer, eu não estava descansado. Hoje eu adaptei a minha rotina para poder dormir pelo menos essas 6 horas. E aí, quando eu vou dormir muito tarde, eu já sei que no outro dia eu tenho que dormir um pouco mais. Eu não vou acordar às 5 horas. E aí vai aquela história que a gente tinha falado no começo, do ritmo, rotina e ritual. É fazer o que você precisa ser feito para a sua rotina dar certo naquele dia. Adianta eu acordar todo dia, no mesmo horário, às 5 horas da manhã, como eu costumo usualmente acordar, só para poder acordar e ter o resto do dia estragado? Não vale. Então, mais uma vez, aí a quantidade não vai influenciar você tirar horas do seu sono, tirar horas de sono, para acrescentar em quantidade de horas de estudo, para que você almeje uma qualidade. No final das contas, você está necessariamente estragando a qualidade do seu estudo, entendeu? Pode ser paradoxal, pode parecer confuso, mas tirar horas de sono, para acrescentar em horas de estudo, vai afetar necessariamente a qualidade do seu estudo. Então, essa troca entre quantidades acaba afetando a sua qualidade de estudo, afetando a sua saúde, afetando o seu humor, afetando o seu dia a dia. Então, esqueça esse mito dos loucos da internet aí de que, cara, para de dormir e vai estudar, né? Dorme menos e vai estudar. Cara, essa é a conversa. Não tem como. O seu cérebro precisa desse tempo. E olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. É mais pro final da sua rotina de sono que você tá no sono REM.
E é mais no final do sono REM é que você consolida as suas memórias. Então, se você não dorme, o seu sono REM é brecado, e aí as suas memórias não são levadas para o longo prazo, e aí danou-se. Não adiantou nada o que você fez ao longo do dia. Então perceba que, cara, não tem como. Você precisa compreender que o estudo para concurso é um misto de hábitos, de atitudes, de organizações que vão te fazer chegar lá no seu objetivo. Mas observem que se você também negligencia essas mudanças de comportamento, insiste em fazer as mesmas coisas, muito provavelmente o resultado vai demorar mais para poder acontecer. E aí, falando em resultado, uma outra questão, né, relacionada à quantidade e à qualidade. Às vezes as pessoas ficam apegadas muito à quantidade dos seus resultados do que à qualidade. Conseguem me entender? Porque você, obviamente, né, tem que demonstrar algum resultado. Não podia ser diferente, afinal de contas, o concurso público ele vai mensurar uma nota sua, né? Mas, dentro dessa premissa, qual que é a grande questão que eu quero trazer para vocês nessa noite? A quantidade lá na sua performance não quer dizer muita coisa, mas a qualidade é mensurar, é medir a média do seu desempenho ao longo do tempo e calcular, caracas, olha só em que pontos eu melhorei, em que pontos eu não melhorei, fazer um ajuste fino, mas não é simplesmente, cara, olhar um resultado grosso, sem nenhuma ponderação, sem nenhuma lapidação e olhar e falar, cara, eu tô ótimo, ou eu tô extremamente ruim. Não é isso. Não é isso. Não é a partir disso que você tem que considerar, mas a qualidade disso ao longo do tempo, o seu avanço, a forma como você conseguiu passar ao longo do tempo e, passado esse tempo, você conseguiu extrair algum tipo de resultado disso. Qual que é o resultado que você tem extraído a partir do tempo que você tem se dedicado aos estudos? É um resultado efetivo? É um resultado de qualidade? Porque é isso que você precisa. Às vezes você vê lá um pico de resultado. Ah, não, nessa semana eu bati 90% de performance. Massa, foi muito bom. Mas e aí? Me diz aí a qualidade, a média, ao longo do tempo, como é que foi? Você está conseguindo manter esses 90%? Ih, vixe, consigo não. E é isso que eu estou falando para vocês. É ao longo do tempo, é a qualidade, é manter uma performance adequada, manter uma performance que vai te levar a alcançar o seu resultado. Mas não somente isso, né? Não é só uma nota, não é só um percentual, mas é a manutenção dele ao longo do tempo, é a consistência. E dentre todos esses pontos que a gente falou aqui na noite de hoje, desses 7 pontos, a gente vai encontrar muito da consistência relacionada com todos eles. Porque você sendo consistente ao longo do tempo, isso quer dizer que você está procurando qualidade e não quantidade. Quantidade não te leva a lugar nenhum. Quantidade não te leva a lugar nenhum. As pessoas que alcançaram números expressivos, antes de tudo, passaram por uma rotina de adquirir qualidade naquilo que elas fizeram. Seja no mundo dos concursos, no mundo empresarial, em qualquer exemplo que você queira puxar, suscitar, você vai perceber que todas as pessoas empreenderam uma rotina de qualidade no seu dia a dia, até que foi possível que elas obtivessem a quantidade, o valor, a qualquer coisa que a qualidade demanda tempo, sim. Né? A qualidade sempre demanda tempo, porque a quantidade você consegue acelerar e acabou. Conquistei a quantidade, né? Você às vezes precisa fazer um curso no trabalho, né? Um curso de aperfeiçoamento, desculpa, né? E aí você precisa fazer esse curso por tabela. Você só faz, é uma quantidade. Mas para você que quer obter a aprovação, você quer obter um conhecimento consolidado, a qualidade é o que vai te fazer chegar lá, não é a quantidade. Então a qualidade leva tempo sim, mas você vai observar que o tempo vai passar de qualquer maneira.
Interessa o que você vai fazer com o tempo. O que você vai fazer com o seu tempo? Você tem lá um terreno capaz de abrigar um castelo. O que você vai fazer com esse terreno capaz de abrigar um castelo? Você vai colocar uma barraca de camping ou você vai dedicar o seu tempo, a sua consistência para construir um castelo de verdade? Essa que é a questão, essa que é a pergunta para vocês na noite de hoje, quando a gente está aqui correlacionando quantidade e qualidade. Você tem um terreno capaz de abrigar um castelo. O que você vai fazer? Barraca ou castelo? A barraca você constrói do dia para a noite, a quantidade. Quantidade, você está ali, beleza, coloquei uma barraca ali. Coloquei 10, 20, 30, 80 barracas lá no terreno. Facilmente você faz isso. Agora, você, para construir um castelo, você precisa de qualidade, você precisa de consistência, você precisa de tempo. E na noite de hoje eu quero abrir os seus olhos para que você enxergue que você precisa focar na qualidade. A qualidade dos seus estudos é o que vai fazer com que você chegue lá. E a qualidade dos estudos vai passar por tudo isso que a gente falou na noite de hoje, né? É qualidade nos estudos da matéria. É parar para revisar, não é focar simplesmente no tempo que você está se dedicando. É qualidade de tempo, não é quantidade de horas de estudos, né? Não é quantidade de questões, mas qualidade na execução das questões. É ter descanso, é ter qualidade de sono e qualidade nos seus resultados. Beleza, galera? Faz muito sentido, né, não, Paulão? Você tá meio quietinho hoje aí, mas sei que você tá aí, né? Então é qualidade no que você tá fazendo. Beleza, galera? Então, meu povo, era isso que eu tinha para falar com vocês na noite de hoje. Agradeço de verdade a presença de cada um de vocês que ficaram aqui com a gente, que interagiram. Foi uma noite proveitosa para poder quebrar alguns paradigmas, alguns engodos, alguns sofismas que foram implantados na sua mente e que às vezes estavam te impedindo de dar o start ou de continuar a sua jornada. E por isso eu quero te dizer, continue, permaneça, tenha consistência. Tenha consistência naquilo que você vai fazer, porque quando você tiver consistência naquilo que você vai fazer, aí sim, chega a hora de colher os resultados. Um carvalho, ele não aparece do chão na hora que ele é plantado, ele não aparece do dia para a noite. Ele vai passar anos com as raízes dele sendo aprofundadas, na medida em que ele tem ali força suficiente, condições suficientes, ele vai crescer e vai se tornar uma árvore gigantesca. E é isso, gente, é consistência, não é focar na aparência, não é focar na quantidade para mostrar para os outros, para tirar aquela fotozinha do Instagram, nada disso, é qualidade. Porque na hora que você tiver a qualidade, o resultado vem e é o resultado que você quer, não é só ficar mostrando quantidade para ninguém não, sacou? Quantidade não é o que a gente quer, é qualidade. Show? Gente, muito obrigado mais uma vez, agradeço muitíssimo cada um de vocês aqui na noite de hoje, tá? Se fez sentido para vocês, me ajuda aí a ajudar outras pessoas. Clica aqui no aviãozinho, compartilha com outras pessoas a nossa live, tá? Daqui a pouco ela vai ficar lá no IGTV, tá? Talvez você não consiga compartilhar agora, mas daqui a pouquinho vai estar salva lá no IGTV e aí você vai poder compartilhar com outras pessoas. Beleza, galera? Uma excelente terça-feira para vocês. Na quinta-feira a gente retorna, beleza? E aí, desejo uma excelente semana de estudos, uma semana de vitória. Façamos a nossa semana ser aquilo que nós desejamos, ou seja, uma semana de excelência, uma semana de resultados, uma semana de alegria. Beleza, galera? Excelente noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.